Afinal de contas, qual é o sexo dos anjos? Ou os anjos não têm sexo? Olá pessoal, olha só, todo mundo sabe que uma das fases mais belas das crianças é quando elas começam a fazer perguntas. Papai, como é que foi que eu nasci? Mamãe, para onde eu vou depois da morte? Será que quando a gente está crescendo não perde um pouco dessa curiosidade? Será que a ciência não é um pouco criança, ela vive das perguntas? Será que muitas vezes as próprias perguntas não são mais importantes do que as respostas? No meu ponto de vista, todas as perguntas são interessantes. Por mais boba que possa parecer, aquela pergunta pode levar a outras perguntas e a pergunta simples pode ir levando a perguntas mais complexas. A Bíblia Sagrada, por exemplo, que é o livro sagrado do cristianismo, se você for ler de forma literal, você começa a fazer perguntas também literais. Por exemplo, quando alguém me dizia, no inferno vai haver escuridão, e eu ficava pensando, mas não dizem que lá também tem fogo, muito fogo, e fogo não produz luz? Um fantasma, um espírito, ele pensa, ele raciocina sem o cérebro? Veja só, são perguntas aparentemente bobas, são bobas até certo ponto, mas se você pensar bem, você começa a levar tentando responder e depois tem outra pergunta e você de repente pode achar que tem algumas contradições na Bíblia Sagrada. E como nosso vídeo hoje parece ter mais perguntas do que respostas, eu queria fazer uma seguinte pergunta: até que ponto Deus, o Deus do cristianismo, não seria um alienígena? Mas antes de comentar essa pergunta, eu queria te mostrar aqui dois textos. Primeiro, o texto sagrado, a Bíblia, né? Essa minha Bíblia aqui, velhinha, mas de vez em quando eu dou uma lida nela. E um outro texto aí, não um texto sagrado, um texto apócrifo, que seria de Carl Sagan, um dos mais importantes astrônomos do século XX. Esse livro é extremamente interessante. Esse autor é um cara que fala com muita bagagem teórica na área dele e também em outras áreas, filosofia, história, antropologia. É um cara de um grande conhecimento. Mas por qual motivo eu estou colocando aqui diante de você esses dois livros, um texto sagrado e um livro escrito por um astrônomo? Porque, de certa forma, a essência dos dois se contrapõe. Esse cara aqui, o astrônomo, vai contestar muita coisa que está aqui. É quase como se eu estivesse te apresentando a razão e a fé. Ô Carlos, não vem com conversa pra cima de mim não, viu? Eu acredito na Bíblia, tenho fé na Bíblia, acredito que é a palavra de Deus e não quero saber mais de nada. Pois é, Carlos, eu acredito na ciência. Eu nunca li a Bíblia e não acredito em nada que está escrito lá. Essas são duas posições que, no meu ponto de vista, são posições radicais. Aquelas posições que não querem ser crianças, que não querem perguntar, que têm até medo de perguntar as coisas com medo das respostas. Eu acho que um religioso pode sim perguntar sem medo de perder a sua fé. Vale lembrar que os grandes teólogos muitas vezes usaram da razão para interpretar a Bíblia. No caso do nosso contestador da Bíblia, eu diria o seguinte, que a Bíblia sim tem algumas coisas muito interessantes do ponto de vista histórico e que muitos cientistas, arqueólogos se debruçaram sobre a Bíblia e usaram a luz da razão para interpretar e para explicar, inclusive, algumas coisas que estão lá na Bíblia. Quando eu faço a pergunta, Deus seria um alienígena? Eu posso ser apedrejado por alguns e ser lançado na fogueira por outros. Na verdade, eu estou tentando colocar de frente um para o outro aquele que acredita em ETs, em alienígenas, e aquele que acredita em Deus. Está em jogo a fé de ambos. Mas a fé não pode ser cega. O cristão, aquele que tem fé, não pode ter medo de perguntar por medo de perder a fé. E aqueles que não acreditam em Deus também não podem temer de perguntar, de ler a Bíblia, de ler outros textos sagrados com receio de perder a sua razão. Se eu fosse responder a mim mesmo essa pergunta que eu fiz, que Deus seria um alienígena, primeiro eu perguntaria, e Deus existe? Segundo, alienígenas existem? Se os anjos existem, é possível. Se os anjos têm sexo, é possível. Se os anjos
fazem sexo, talvez seja possível também. Se existem extraterrestres, alienígenas, e se eles já estão aqui entre nós, habitando entre nós, ou vieram aqui na Terra no passado, eu também acredito nessa possibilidade. E se Deus for um alienígena? É isso aí, pessoal. Que a gente possa continuar perguntando sem medo das respostas. Isso não vai abalar a fé de ninguém. Que a gente possa conversar com outro que acredita em Deus ou não acredita, pois quem sabe um dia esses dois caminhos possam se encontrar. Enquanto isso não acontece, eu queria renovar um convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá aí um like, uma curtida. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.